dando sequência ao conteúdo da Roma Antiga, né? Esse aqui é o último vídeo, né? Onde eu vou falar do Império Romano e o fim da Roma Antiga, né? O fim do Império Romano. Então, a gente viu todos os conflitos, né, que teve na República até que Otávio Augusto, né, depois de várias disputas sangrentas, né, e o medo do Senado, dos senadores assassinar ele era grande, ele acaba colocando um ponto final na República e implantando o Império em 27 a.C. A partir daí a gente vai notar que o Império Romano ele não modificou muito a estrutura política e social de Roma, mas ele tirou autonomia das assembleias, ele tirou autonomia do Senado, mas o imperador ele tinha força sobre todas as demandas, todas as áreas política, econômica, social dentro da Roma antiga, mas ele precisava do Senado legitimar suas decisões. Então ele não governava sozinho, mas ele tinha grande influência. E a gente vai notar que o governo de Augusto vai ser um governo onde Roma vai ter uma grande expansão cultural, uma grande estabilidade, né? Vai ter o fim desses conflitos que a gente viu na República. Tanto é que Augusto ele vai implantar a famosa Pax Romana, ou no nosso português normal, Paz Romana, que vai durar mais de 200 anos. É onde a gente vai ter várias coisas de positivo acontecendo no Império Romano, né? A gente vai ter a arquitetura ganhando força, a literatura ganha força, há também a expansão civil, a expansão territorial de Roma. Então Roma começa a respirar novos ares, né, dentro desse início do Império Romano, né, e os outros imperadores que foram vindo depois do Augusto, eles vão manter essa paz romana, né, e cada vez mais ampliando a autonomia do Império Romano dentro do mundo antigo. E a gente vai ver várias coisas de positivo, né? A gente vai ter a criação dos anfiteatros, e dentro desses anfiteatros a gente tinha a luta de gladiadores, né, contra outros gladiadores, contra tigre, urso, né? Inclusive tem vários filmes que retrata, né, essa questão de gladiadores. Então o anfiteatro era uma maneira, além dos anfiteatros, né, dessa luta de gladiadores, a gente tinha aquele famoso conceito do pão e circo, né, que você também levava a sociedade romana, dava a ela pão, dava a ela alimento e ainda proporcionava a ela um espetáculo, como a própria luta dos gladiadores, a corrida, né, as famosas bigas, né, que era a corrida de cavalos, né, carroças puxadas por um ou dois cavalos. Então a gente tinha vários tipos de espetáculos, né, dentro desses anfiteatros. A gente teve a construção do famoso Coliseu de Roma, né, que foi um dos maiores palcos desses anfiteatros, dessas lutas de gladiadores, dessas corridas feitas pelas bigas, né, que era um ou dois cavalos que puxavam a carroça, é uma espécie de maneira de entreter, de entretenimento que se dava à população romana, e foi justamente entretendo a população que minimizou muito os conflitos sociais, principalmente entre os plebeus e os patrícios. Então foi aonde veio esse conceito da famosa paz romana que durou mais de 200 anos. Então, com essa paz, os imperadores, né, puderam se enriquecer, né, e enriquecer Roma. Só que a gente vai notar que aos poucos a sociedade romana e obviamente o império, a expansão territorial de Roma, ela foi ficando grande, né, e com um custo caro. E quando a gente se propõe a falar da sociedade romana, então a sociedade romana, a gente tinha ainda os senadores, né, que eram famílias mais ricas dentro de Roma. A gente tinha os cavaleiros, que também eram grandes comerciantes, eram líderes de exército, então sim, também eram pessoas influentes.
Tínhamos os plebeus, que eram a maioria da população, tinha latinos e estrangeiros, né, que eram aquelas pessoas que moravam em Roma, né, mas não eram nascidos em Roma, né, os latinos, os estrangeiros porque vinham de fora, passavam temporada. Os latinos é porque eram de outro lugar, né, não nasceram em Roma, mas moravam em Roma. Tínhamos os ex-escravos, que eram os libertos, tinha os escravos, que eram muitos. Então, a sociedade de Roma, a ordem social em Roma, ela ficou configurada mais ou menos assim. E quem tinha direito à cidadania naquela época, de participar ou ter uma voz ativa na política, eram justamente os cidadãos nascidos em Roma. Ou seja, as mulheres eram excluídas da cidadania romana e aqueles que não eram nascidos em Roma, os escravos também eram excluídos. Então, muitos cobiçavam ter essa cidadania romana para poder participar da vida política, principalmente dentro de Roma. E a gente vai notar também nessa sociedade, né, essa ordem social de Roma, que era um sistema patriarcal, ou seja, o pai que tinha era o chefe de família, né, que tinha a autonomia. E no decorrer dos anos a gente vai notar que começou a ter um declínio do Império Romano depois daquela famosa paz romana, porque os imperadores, né, a começar por Augusto, eles vão diminuir até praticamente acabar as invasões territoriais. E a gente tem que lembrar que ao invadir uma terra, né, além de você ter a expansão territorial, você adquiria escravos, né, você aumentava a sua terra, a procura por terra, né, pessoas ocupavam essas terras, produziam nessas terras e havia cobrança de imposto. Mas a gente vai notar que no decorrer dos anos, o exército ele para de proteger as fronteiras, né? E quando você para de proteger as fronteiras, ainda mais no Império Romano, que era um território muito vasto, você abre brecha para os inimigos invadir. E foi isso que começou a acontecer. Então o exército começou a servir mais aos interesses do seu comandante, né, do seu imperador. Pessoas ligadas a altos cargos políticos vão começar a querer usurpar o cargo de imperador, né, tirar o imperador e ocupar esse cargo. O escravo vai ficar escasso e seu preço vai ficar muito caro, é onde a gente entra no sistema de colonato, ou seja, o proprietário tinha sua terra, né, ele não conseguia pagar um escravo para produzir nela, ele deixava pessoas de fora, né, os estrangeiros, libertos, ex-escravos, entrar nessas terras, produzir nessas terras e em troca dava metade da produção para o dono da terra. Então a gente começa a perceber que depois de mais ou menos 200 anos do Império Romano, a questão social, a estabilidade, aquela famosa paz romana, ela começa a ficar de lado e a gente começa a ter as guerras civis, né, a invasão do Império Romano por povos germânicos, né, os famosos germanos, né, eles começam a invadir o Império Romano e é onde a gente começa a ter o declínio do Império Romano. Né? E no meio desses conflitos, dessa invasão dos germanos, dos povos bárbaros, a gente também tem que lembrar que o cristianismo, né, ele ganha força e passa a ser a religião oficial do Império Romano. Isso graças ao imperador Constantino, né, que na época, quando ele assumiu, cerca de 5 a 10% de pessoas que moravam no Império Romano faziam cultos, né, ou eram cristãos, né, ou seja, monoteístas. E eles faziam meio que escondido porque não era permitido. Então, Constantino ele vai liberar os cultos, né? Você podia cultuar qualquer religião, qualquer deus, e vai aos poucos colocar o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano, onde o cristianismo ele ganha força e começa a se espalhar cada vez mais pelo nosso mundo, né? Então vale lembrar que nesse período também, dentro do Império Romano, o cristianismo ganha força. E como eu havia falado para vocês, depois de tanta pressão, tantas invasões de povos bárbaros, a gente acaba vendo que o Império Romano ele passa a se sucumbir aos poucos, né, e começa a caminhar para o seu final.
E depois de várias invasões, várias crises econômicas, escassez de escravos, a instabilidade social, econômica, política, a gente acaba em 476 depois de Cristo, a gente acaba tendo o final do Império Romano. Vale lembrar que em 395 depois de Cristo, o Império Romano ele foi dividido em Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente vai ser o primeiro a cair lá em 476 depois de Cristo e depois o do Oriente cai. Mas de qualquer maneira, a data 476 depois de Cristo marca o fim do Império Romano, né? E sem sombra de dúvida foi a Roma antiga, o Império Romano foi um dos maiores do mundo antigo, se não o mais influente, né? E com a queda do Império Romano a gente também tem o fim de uma era dentro da nossa história, que é o fim da era ou da Idade Antiga e o início da nova era. Então a queda do Império Romano ela foi muito significativa para todos os outros acontecimentos que vão ter depois do ano 476 depois de Cristo.